Oi, boa tarde, meu nome é Ana Clara. Boa tarde, meu nome é Wellington. Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel e eu estarei dando início à apresentação do nosso trabalho. O projeto proposto por vocês era sobre a implementação do entretravamento de uma chave seccionadora bypass. E para isso a gente utilizou do programa CADSIMO para implementar a lógica que nós julgamos ser a mais eficiente e mais automatizada. E para isso, então, teve os entretravamentos no nível um e no nível zero a parte de bloqueio. Então, o Wellington dará prosseguimento agora à parte de explicando o travamento e depois eu reaparecerei de novo. Dando prosseguimento agora, apresentando a chave de bypass, eu vou falar sobre os intertravamentos para poder fazer o seu manuseio, tanto a parte de abertura quanto como o seu fechamento. Para a gente poder abrir ou fechar ela, a gente tem as mesmas condições, sendo ela essa chave de terra 89154 aberta, os equipamentos do BEI, o 89153 fechado, o 52152 fechado e o 89151 fechado. A gente também precisa que a chave de terra que está adjacente a ela, 89108 aberta, e a outra chave de bypass que está em outro bay, que também é adjacente àquela chave de bypass, a gente precisa que ela esteja aberta, sendo ela o 89165. E o, os equipamentos que estão no outro bay, a gente precisa que eles estejam fechados, sendo eles o 89103, o disjuntor 52102 e a chave 89101. Eu vou mostrar agora como a gente conseguiu passar essa lógica para o CAD de cima e representar ela no diagrama lógico. Vindo aqui para o nível zero, deixar aqui do lado para ficar mais fácil, a gente colocou os bloqueios que são utilizados na chave seccionadora e como são chaves do tipo a gente colocou inversores tanto na manivela, relé de mínima tensão e também no relé térmico. E aqui no intertravamento do BEI, que foram as condições que eu falei, todas aquelas que precisavam estar abertas, sendo o 89154, 89108 e 89165, como são chaves do tipo A, que elas acompanham o estado da chave, a gente colocou inversores, sendo assim, quando ela estiver aberta, vai estar chegando no nível lógico 1. Para todas as outras que precisam estar fechadas, a gente não colocou nenhum inversor, porque assim, quando ela estiver fechada, vai estar chegando no nível lógico 1. Isso aqui é o intertravamento que a gente utilizou do bypass. Seguindo aqui para baixo, também o intertravamento que a gente acabou utilizando é para quando a gente for fazer a abertura ou o fechamento da chave, não dá conflito. Então, quando a gente apertar o botão de fechamento, a gente acabou colocando também que a abertura vai ter um inversor, sendo assim não vai ser possível apertar os dois ao mesmo tempo. Isso foi utilizado tanto no fechamento quanto aqui na abertura. Lembrando que o que foi falado anteriormente foi o nível zero. Agora falando sobre o nível 1, a gente pegou os estados das variáveis e passou aqui para como elas vão ser colocadas no IED, sendo assim o estado a gente passou como in 105, in 106, in 107, in 108 e a gente usou esses nomes na lógica que foi feita. Como aqui são todos os intertravamentos do mesmo bay, eu deixei destacado que ele é um bay interlocking. E aqui embaixo a gente colocou também as variáveis que foram utilizadas e como elas são vindas de outros bays, a gente deixou ressaltado que é um interbay interlocking. Mostrando agora como a gente colocou essas condições no nível 1, vou mostrar que quando as condições precisavam estar abertas, como é o caso do 89154, que é essa chave de terra, a gente trouxe ela como uma variável em 105 e aqui a gente acabou utilizando o inversor. Esse, toda essa parte aqui é o intertravamento que a gente vai estar utilizando, tanto para abertura local como a abertura remota. E a gente pode ver que aqui no fechamento a gente também utilizou a mesma coisa. São os mesmos intertravamentos. Uma coisa também importante falar é que a gente deixou que o botão que vai ser pressionado para abrir e o botão que vai ser pressionado para fechar, a gente utilizou com um inversor em um deles para não dar o problema de apertar os dois ao mesmo tempo. Então isso também é um intertravamento que a gente acabou utilizando. Agora o Daniel vai dar continuidade. Então, voltando aqui, é,
eu estarei falando sobre os intertravamentos que aparecem no nível 2 e 3. E aí, nós não vimos necessidade de colocar intertravamentos entre eles e julgamos que não sejam necessários. Então, a partir do nível 1, não se tem mais intertravamentos. No nível 2 e 3, o que se tem são informações sendo enviadas para, né, os níveis anteriores e de forma a formar uma hierarquia. E quem poderá falar um pouco melhor disso para vocês é a Ana Clara. Então, Ana Clara pode falar aí. Eu vou apresentar a simulação agora. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a simulação do nosso projeto. Então, gostaria de ressaltar que está em nível lógico 0. Então, a gente está fazendo uma operação local no pátio. E todos os intertravamentos, todas as chaves que deveriam estar fechadas estão fechadas, todas as chaves que deveriam estar abertas estão abertas, e todos os disjuntores que deveriam estar fechados estão fechados. Aqui a gente não tem nenhum bloqueio físico, e nessa parte aqui podemos ver se está aberta ou está fechada a chave. No caso, ela está aberta. Então, a gente pode realizar o fechamento apertando a botoeira de fechamento. Nesse caso, podemos ver que a chave abriu, a chave fechou. Então, a gente consegue agora fazer o processo de abertura da chave novamente. Pronto, a chave abriu. Caso a gente tivesse algum desses bloqueios físicos, a gente não ia conseguir mais fazer nenhum fechamento dessa chave. Como a gente vê aqui. Agora, a gente vai para o nível 1, que é o nível do IED. No nível 1, a gente precisa colocar em remoto, ou seja, essa parte aqui vai ficar com o nível lógico 1. Colocando em remoto, e aqui estando em local, ou seja, no IED estando em local, ou seja, no nível lógico 0, a gente consegue realizar o fechamento da nossa chave. Aqui é a botoeira de fechamento. Demora um tempo para carregar, mas como pode ver, fechou. E aqui a gente pode realizar a abertura dessa chave. Então, como a gente pode visualizar, abriu. Caso a gente coloque aqui em local como o nível de processo tem prioridade, se a gente tentar fazer qualquer ação aqui, a gente não consegue. Então, está aberto, a gente pode tentar fazer um fechamento. E a gente não consegue fazer o fechamento. Agora, a gente vai passar para o nível 2. E para passar para o nível 2, os dois tem que estar em remoto. Tanto o nível de processo, quanto o nível de base tem que estar em remoto. Então, a gente vai colocar aqui os dois em nível 1. Os dois estão no nível 1. A gente pode realizar tanto a abertura quanto o fechamento da chave. No caso, a chave está aberta, então a gente vai tentar realizar o fechamento. A gente ativou. Daqui houve o fechamento da chave. E aqui prossegue o mesmo sentido. E aqui tiver em local, a gente não consegue fazer o processo aqui. Se aqui tiver em local, também não conseguimos fazer o processo aqui. E agora, vamos colocar esse aqui em remoto para a gente conseguir fazer o processo no nível 2. Já que o nosso procedimento é fechado, aqui está em 1, ou seja, está em remoto, a gente consegue fazer a abertura. Como podemos ver aqui, abriu a chave. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado pela atenção também. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Caso precise de alguma coisa, alguma dúvida, é só contactar a gente. Muito obrigado.